Você é social media, vai iniciar sua produção de conteúdo ou a produção de conteúdo do seu cliente, mas você ainda tem dúvida no que é a persona? Então esse vídeo é para você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paola Mello, trabalho com marketing há mais de 12 anos e há 3 anos empreendo com meu próprio negócio de gestão de redes sociais. Atualmente, eu sou mentora de social media, então ajudo as pessoas, assim como você, que estão iniciando nessa profissão. Mas vamos para o que interessa, que é o conteúdo. Você já deve ter ouvido o termo persona, avatar, público-alvo, cliente ideal, e tudo isso deve fazer maior confusão na sua cabeça. Então, calma que eu vou clarear para você o que é tudo isso, porque eles são muito próximos. Então, é normal você ter essa dúvida, ok? No marketing mais tradicional, mais antigo, nós falamos muito sobre público-alvo, ou seja, para fazer uma ação de marketing, né, seja no outdoor, na televisão, nós definíamos qual era o público-alvo daquela propaganda, né, daquela ação específica, mas nós mapeávamos apenas características muito superficiais. Que características são essas? A idade, o sexo, a localização, a classe social, enfim, são informações basicamente demográficas, né? Nós não aprofundávamos o conhecimento em querer entender o que o nosso cliente ideal, o que o público-alvo sentia, né? Tinha de dor, de necessidade e aí por diante. Ou seja, nós ficávamos muito na superfície, né? É diferente hoje com o marketing digital, que nós conseguimos nos conectar exatamente com a pessoa que nós queremos. Então, quando nós falamos público-alvo, nós estamos falando basicamente dessas informações mais demográficas, né, mais generalistas. Quando nós falamos de persona ou avatar, na verdade são a mesma coisa, é que no mundo digital se usa o termo avatar, mas se refere à persona, que também é o seu cliente ideal. Nada mais é que você desenhar como se fosse um personagem fictício, mas que fosse um personagem que representa o seu cliente ideal. E ele representa em que sentido? Não só nas características gerais como sexo, idade, localização, mas ele também representa com características mais profundas, como o que ele sente, quais são as suas dificuldades, os seus maiores medos, né? Os seus sonhos, o que ele anseia, onde ele vive, por quem que ele está cercado. Ou seja, a gente sai da superfície, né? A gente sai daquela informação muito superficial sobre dados demográficos e começa a se conectar com uma pessoa que tem sentimentos e tem necessidades, tem desejos. Então a gente se conecta ao profundo. Ou seja, você desenhar a sua persona, o seu avatar, nada mais é que você entender qual é o seu cliente ideal e quais são as principais necessidades dele, ok? Existe um exercício muito comum que é o mapa da empatia, que eu sugiro que vocês façam. Procurem no Google, mapa da empatia. Existe normalmente um guia para você utilizar. Nada mais é que você mapear os principais sentimentos e necessidades da sua persona. Ou seja, além de você saber todas as partes, né, todos os dados demográficos, né, e superficiais, você aprofunda e começa a entender e se conectar com a sua persona no sentimento. Ou seja, você vai entender o que ela sente, quais são as suas necessidades. E esse é um exercício que é necessário você fazer, tanto para você, né, você se conectar com o seu cliente ideal, ou seja, você é um social media. Você quer ter clientes, pode ser de um determinado nicho ou uma determinada categoria, por exemplo, só trabalhar para empreendedoras online, enfim. É importante que quando você comece na profissão, você já faça o desenho da sua persona, ou seja, do seu avatar, que você defina quem é essa pessoa, esse cliente ideal, e que você aprofunde, né, e entenda quais são as suas reais necessidades, os seus sentimentos mais profundos, para que você conecte com o seu conteúdo ao seu cliente ideal. É importante você saber esse exercício não apenas para o seu cliente ideal, mas também para o cliente do seu cliente. E aí eu vou te explicar. Quando você tem um cliente novo de social media, você precisa fazer a produção desse conteúdo. Mas para você fazer um conteúdo que seja estratégico e que se conecte com o cliente ideal do seu cliente, você precisa saber quem é essa persona. Ou seja, você também precisa entender do cliente do seu cliente. E quando eu digo entender, é sair da superfície dos dados demográficos, né?
Feminino, masculino, idade, localização, classe social, esse tipo de coisa, e você aprofundar nos sentimentos, nos desejos, nas necessidades do cliente, do seu cliente, ok? Para te guiar nesse exercício da persona, eu vou te falar algumas perguntas que você precisa analisar, refletir e responder sobre o cliente ideal, tanto o seu quanto do seu cliente quando for necessário, ok? A primeira pergunta que você precisa responder é o que a sua persona vê, ou seja, qual é o mundo que ela está inserido, quem são os seus amigos, né? Quais são os lugares que ela frequenta. É importante você entender esse mundo ao redor da sua persona. A segunda pergunta que você precisa responder é o que a sua persona ouve, ou seja, quem influencia a sua persona. São os familiares? São os amigos? É uma marca específica? Né? O que ela consome que influencia a sua persona. A terceira pergunta que você precisa responder é o que a sua persona sente, ou seja, quais são os seus maiores sonhos, quais são as suas maiores preocupações, o que ela sente com relação ao mundo. A quarta pergunta que você precisa responder é o que a sua persona faz e fala, ou seja, o que a sua persona costuma falar e ao mesmo tempo como ela costuma agir. Quais são os seus hobbies? Enfim, você precisa entender isso também da sua persona. A quinta pergunta que você precisa refletir e fazer da persona é quais são as suas frustrações, ou seja, parar para pensar quais são os medos, né, da sua persona, quais são as suas principais preocupações, o que ela precisa ultrapassar para ela conquistar aquilo que ela deseja. A sexta e última pergunta que você precisa fazer sobre a sua persona no mapa da empatia é entender quais são as necessidades da sua persona. Ou seja, você precisa entender o que é sucesso para sua persona, aonde ela espera chegar, né? O que acabaria então com os problemas dela, ok? Agora que você já sabe quais são as principais perguntas que você precisa fazer e estudar sobre a sua persona, é hora de colocar a mão na massa e começar a praticar o exercício. E lembre-se, o exercício vale tanto para a sua persona quanto para a persona do seu cliente, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprofundar ainda mais na profissão de social media, eu tenho uma formação completa que é o Social Media Empreendedor, que além de te ensinar todas as técnicas da profissão, também te ajuda e te ensina a estruturar o seu próprio negócio de gestão de redes sociais. Vou deixar o link aqui na descrição. Pode ser que quando você veja esse vídeo, as inscrições não estejam abertas, mas vou deixar o link da lista de espera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.